Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Bedin. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que vocês podem assistir essa aula pelo aplicativo Aula Paraná, pela TV aberta e também pelo YouTube. Ok? O que nós vamos aprender nessa aula? Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como parte do processo de compreensão de textos literários. Essas atividades de hoje, pessoal, vocês viram lá no comecinho das aulas, então nós estamos retomando e aprofundando aos poucos, ok? Então vamos relembrar. Esse poeminha também vocês já viram, então a gente vai colocar uns pedacinhos para nós analisarmos aos poucos. Mascarados de Cora Coralina. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. Jovem, seja você esse semeador, semeie com otimismo, semeia com idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. Então vocês têm lá na página 56 do livro de vocês. Então o que é uma figura de linguagem? Figura de linguagem é quando nós usamos o sentido figurado de uma palavra. Nós aprendemos algumas figuras de linguagens e nós vamos retomar aos poucos. Aqui nós temos a capa, de novo a capa do cordel. O burro é o ser humano. Lembra da aula passada? Então vamos ler um fragmento, hoje é um outro fragmento, O burro é um ser humano, de José de Acácio. Então vamos ler. E fiquei ali parado, pensando na humanidade, que para se satisfazer, perde o rumo de verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Pensando nesse fragmento que nós lemos, eu quero que vocês peguem o caderno e façam no caderno de vocês. Qual que é o principal assunto tratado nesse cordel? Então, pense, vocês já conhecem o cordel e a partir desse fragmento que nós lemos. Um tempinho para vocês.
quem respondeu que ele faz reflexões sobre a natureza, sobre o meio ambiente e a forma que nós, seres humanos, estamos tratando, acertou. Então, a resposta é reflexões sobre a natureza humana e ações do homem em relação ao meio ambiente. Então, quem colocou alguma coisa nesse sentido, colocou certinho. Mais uma atividade para vocês fazerem no caderno. Uma das personagens do poema é um burro falante. Em outro gênero textual, o recurso de dar características humanas a animais costuma ser utilizado. Qual gênero textual? Na verdade, qual gênero textual que também dá fala e características de humanos a animais? Vocês já estudaram. Então, tempo para vocês lembrarem.
Procuraram, pesquisaram, lembraram? Então vamos à resposta. É a fábula. Então a fábula é um outro gênero textual. É uma escrita que também, uma escrita literária, que também são textos curtos, que também dão vida aos animais. Dão vida, animais, tem um moral da história, são textinhos curtos. Então vocês lembram da fábula, né? Mas qual que é o nome da figura de linguagem que faz com que esse recurso, que o teu texto fique rico? Essa daqui, ó, prosopopeia ou personificação. Então, prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que consiste na atribuição de atitudes e sentimentos a seres inanimados, não somente animais, né? Então, a fenômenos da natureza, figuras imaginárias. O que não é inanimado, se eu coloco uma atitude humana, um pensamento humano, nós estamos utilizando esse recurso, que é a prosopopeia ou personificação. Então, pessoal, o que eu aconselho? Nós já vimos algumas, nós vimos antítese, nós vimos paradoxo, e também agora essa metáfora. Eu aconselho que vocês coloquem num caderninho, coloque o que cada uma significa, para que cada uma é usada, e também um exemplo, porque todas essas figuras de linguagem são muito importantes vocês saberem. Vocês vão usar até o 3º ano do ensino médio, eu já disse isso numa aula, né? Ainda nessa estrofe, vamos lá. E fiquei ali parado, pensando na humanidade que para se satisfazer perde o rumo de verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Agora um quiz. O que seria perder o rumo de verdade, segundo o ponto de vista do jumento? Letra A, praticar atos impensados, não raciocinar, afastar-se do que é adequado, ou todas as alternativas estão corretas. Então pense um tempinho para vocês.
Então, quem respondeu que todas as alternativas estão corretas, acertou. Porque perder o rumo de verdade nesse sentido, no ponto de vista do jumento, porque praticou atos impensados, não raciocinou, o homem, né, no caso, e afastou-se do que é adequado, não fez o que é adequado. Quem respondeu a letra D, acertou. Releia outra estrofe do cordel. Mas eu lhe dou o perdão, porque no meu coração só tenho paz e alegria. Mais uma atividade para você. No contexto desses versos, desses últimos que eu li, o que é possível perceber sobre a índole do burro? Quando o burro falou isso, o que nós percebemos sobre a índole dele? Sobre o caráter dele, a maneira dele ser? Mais um tempo para vocês.
Pensaram? Então, quando ele diz que ele perdoa, a gente percebe que ele é um burro puro, que ele é um burro bom. Então, ele é uma pessoa de boa índole, né? Uma pessoa boa. Uma pessoa não, né? É um burro. Outro textinho. Esse textinho agora é de Paulo Leminski. A Lua no Cinema. Então, preste atenção, porque nós temos a prosopopeia também, mas de outra forma, utilizado de outro jeito. A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A História de Estrela, que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a Lua insiste, amanheça por favor. Então, vocês viram esse poema, né? Nós escutamos esse poema. No poema, o eu lírico atribui à Lua uma série de sentimentos. Qual figura de linguagem foi usada? Nós vimos agora. Então, um tempinho para vocês fazerem e pensarem. Pensaram? Essa está fácil, né? Então, foi usada a prosopopeia. Então, para nós percebermos que não só em animal, ali ele colocou vida à lua. Agora vocês vão responder no caderninho de vocês. Quais sentimentos atribuídos à lua são próprios de seres humanos? Então, volta lá no texto e vocês vão
vão escrever.
Então vamos lá? Quem colocou emocionar-se, ficar triste, sentir-se só, acertou. Então vamos voltar lá no texto como estratégia de leitura. Quando nós temos uma pergunta e que eu preciso interpretar um texto, eu tenho que retomar quantas vezes for preciso. Então vamos retomar o texto lá. Então a Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de estrela que não tinha namorado. A gente percebe algum sentimento aqui da Lua? Não, não tem nenhum sentimento. Então aqui não tem nada para nós colocarmos na resposta. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Aqui também nós não percebemos sentimentos. A única coisa que a gente percebe é que ela se sentia pequena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. Aqui já mostra o sentimento dela, que ela se sentia sozinha, porque ninguém olhava para ela. Então ela se sentia só. Esse é um sentimento. A Lua ficou tão triste é um sentimento? Sim, é um sentimento. Com aquela história de amor, que até hoje a Lua insiste, amanheça, por favor. Então nós percebemos, aonde que nós percebemos a prosopopeia aqui? A Lua tem sentimentos? Vocês já viram a Lua sentir alguma coisa? Então foi usado o recurso de uma figura de linguagem, que é essa que a gente está vendo hoje, né? Então passando aqui, quem fez aquilo já acertou. Lembrem, pessoal, leia o texto, retome o texto, se precisar ler 1, 2, 3 vezes, a gente precisa ler, por quê? Na primeira leitura, a gente identifica as palavras. Na segunda leitura, você já consegue entender um pouquinho o texto. A terceira leitura, você já se identifica com o texto, que é a terceira leitura que vem a interpretação. Então, lembrando aqui, prosopopeia, personificação, que é um sentido figurado, é a figura de linguagem que atribui sentimentos, linguagens e ações próprias dos seres humanos e seres imaginários ou irracionais. Da mesma forma que a fábula, como nós vimos lá, né? Que é um texto curto e que também utiliza-se esse recurso. Agora é sua vez. Então, você vai pegar o teu celular, vai colocar no QR Code para fazer uma atividade. E é uma atividade bem importante que depois você vai mostrar para a sua professora. Então, você vai pesquisar outros poemas, textos ou cordéis que utilizem essa figura de linguagem. É muito importante depois também que nós assistimos a aula, retomarmos o conteúdo em forma de pesquisa, termos a curiosidade. A curiosidade é bem importante. Depois disso, você vai copiar em seu caderno a poesia de Paulo Leminski, essa que nós lemos da Lua, e fazer uma ilustração, copiar e fazer a ilustração, que dá a aula de hoje. E também vão escrever sobre o autor. Mas quem é Paulo Leminski? Vocês que vão pesquisar e vão me dizer depois, tá certo? Dizer para a professora de vocês ou contar em casa mesmo. Então, retomando o conteúdo. Figuras de linguagem, prosopopeia ou personificação, que dá a ideia, que coloca nos seres inanimados, animais, seres inanimados, irracionais, atitudes e sentimentos de seres humanos, ok? Nas aulas passadas nós vimos a antítese, que dá aquela ideia oposta, né, numa frase. Então, lembrando, pessoal, também que é importante vocês sempre colocar num caderninho, porque essas figuras de linguagem vocês vão usar bastante. Então, coloca no caderninho essa que eu aprendi hoje, o significado, coloca um exemplo, pesquisa na internet, quais outras figuras de linguagem que nós já vimos também, ok? E vimos também os textos literários. Quais textos que nós vimos? Nós revimos o cordel, nós vimos a capinha do cordel, que também é uma arte, que é a xilogravura, que nós já estudamos. Nós vimos também uma poesia, que todos... E também falamos um pouquinho da fábula, né? Lembrando que tudo isso faz parte da literatura, tá ok? Então, bons estudos para vocês. Lembrando também que essas atividades estão lá no Google Classroom. Façam as atividades e até mais!